Oi, gente do Facebook e oi, gente do Instagram. Hoje é um dia muito especial. Quem tá aqui no Instagram não vai ver, no Facebook não vai dar pra ver muito o que eu vou falar, mas vai acompanhar aqui a live. E a gente vai começar com a meditação. Oi, Milena. Até o Ricardo Mendes entrar, tá bom? Quem for entrando, vai respirando profundamente.
Oi, gente, boa noite para todos que chegaram. Algumas pessoas que estão aqui são amigas e pacientes ou clientes ou que acompanham o Ricardo Mendes. Eu me chamo Ana Matos e hoje a gente vai falar sobre amor interrompido. E eu vou chamar o Ricardo, tá? Já chamei o Ricardo. Estou muito feliz. Boa noite. Boa noite. Como estamos? Bem, estava ali esperando você abrir os olhinhos para aceitar a minha. Maravilha. Então, o espaço é seu, Ricardo. Conforme eu for acontecendo as perguntas, eu vou pedir, assim, vou levantar a mão para responder alguma coisa que eu achar que é bem interessante, né, que vai ajudar mais pessoas. Mas eu vou deixar que você realmente fale, né, sobre o amor interrompido. Muita gente com muita curiosidade, recebi vários directs, várias comunicações, né, sobre isso, para saber um pouco mais o que é o amor interrompido. Então, meu grande professor, estou muito feliz de estar aqui com você. Tá bom, obrigado também, obrigado pelo convite, também estou feliz. Sempre poder falar sobre essas coisas que a gente acabou aprendendo através do Bert Hellinger, né, no que ele trouxe das constelações familiares, é sempre bom, porque essas coisas todas fazem um sentido muito profundo dentro de nós. Então, por isso que esse trabalho cresceu tanto, né? Então, eu estava pensando aqui como começar, né? Tem umas 8 maneiras de começar aqui, mas a que eu pensei agora foi começar pela expressão amor interrompido, né? Pensando por que esse nome gera tanta curiosidade, né? Sim. Eu pensei porque é algo completamente não natural, né? O amor ser interrompido é algo que ninguém imagina que seja algo natural. Então, essa ideia de o amor ser interrompido é algo que nos incomoda profundamente, né? Sim. A gente tem em algum lugar muito profundo de nós a ideia, ou mais do que a ideia, a certeza de que o amor é algo que deveria fluir livremente, né? Então, a expressão amor interrompido é uma expressão que chama atenção. Nas constelações, a gente percebe muitas vezes que existe uma situação de amor interrompido, quer dizer, transparece a partir do que o cliente fala. Quando a pessoa que vem fazer uma constelação, ela tem uma posição muito crítica com relação aos pais, muito crítica, principalmente com relação à mãe, mas pode ser com relação aos dois também. E o que o Bert descobriu, eu vou começar na frente, depois eu volto para olhar a questão mais do início, é que muitas vezes, depois que a gente nasce, a gente é separado dos pais, mas principalmente da mãe, porque nesse início a nossa conexão, a nossa ligação com a mãe é absoluta. Por alguma razão, a gente se vê separado da mãe durante algum tempo, e isso varia, né? E isso causa dentro da gente, dentro da nossa alma, um dano muito profundo, porque é um momento da chegada, é um momento da conexão, é um momento, eu estava aqui pensando, escrevendo, mais do que da conexão, né? A gente vem, imagina que a gente vem da unidade, de um lugar onde está tudo juntinho, que é uma coisa só. Talvez por isso também a gente, quando olha para a mãe, quando a gente pega o seio da mãe, a gente imagina que aquilo é um pedaço nosso também, porque essa ideia da separação é uma ideia desse mundo daqui da dualidade que a gente está chegando, né?
Então, qualquer separação que acontece nesse período inicial da vida, eu não posso te dizer quanto tempo é, mas é no período inicial, causa um desconforto profundo na gente. Então, pode ser porque a criança nasceu prematura, por exemplo, teve que ficar na incubadora. Pode ser porque a mãe teve uma depressão pós-parto. Pode ser porque a mãe teve uma doença contagiosa ou teve que fazer a cirurgia e ficou 2 semanas fora. Pode ser que depois de alguns meses a mãe teve que viajar por alguma razão e ficou algum tempo fora. Então, são muitas as razões pelas quais, e outras razões mais contundentes até que a gente pode imaginar, quando uma mãe não se sente em condição de criar uma criança, entrega, coloca em algum lugar, enfim, esse tipo de coisa. Então, a gente pode imaginar que uma criança, quando ela nasce, ela vem de um lugar, é como se ela viesse do planeta Amor. Imagina que ela chegou do planeta Amor. Então, no planeta Amor, só tem amor. E é um amor que é difícil da gente até pensar ou explicar, porque é um amor misturado com essa unidade. Então, é tudo uma coisa só e está tudo em harmonia. Não é que seja tudo igual, mas mesmo na diferença, está tudo incluído, tudo tem um lugar. Quando essa criança chega aqui, é um choque, porque a expectativa, provavelmente, de quem vem de um planeta amor é que ela vá para um outro lugar onde tudo aconteça da mesma maneira. E só tenha mais amor, né? Ou pelo menos o equivalente, né? Porque essa é a base, o amor é a base dessa grandeza toda. Então, quando essa criança chega e encontra as pessoas à sua volta já banhadas pelo medo também, então a gente tem o amor e o medo como duas grandes forças, o que significa esse encontro? Então, esse é um encontro de alguém que está com os bracinhos completamente abertos, que está completamente disponível, com alguém que já está com os bracinhos mais fechadinhos. Por quê? Porque já está nesse mundo aqui há um tempo. Já percebeu que esse aqui não é o planeta amor. Sim. Esse é um planeta onde o amor e o medo eles convivem de uma maneira dinâmica. Uma hora tem mais um, outra hora tem mais outro, outra hora está mais em equilíbrio, mas não tem nada nesse lugar aqui, nesse planetinha que a gente habita, que não contenha pelo menos um pouquinho de um ou de outro, né? Então, as pessoas que já estão aqui, que recebem esse ser que chega, já estão embebidas aí também nesse medo. E o que significa estar embebida no medo? Quando a gente está embebido no medo, mesmo que seja um pouquinho, a nossa disponibilidade para abrir os braços, para se relacionar, para correr risco, enfim, não é mais 100%. E às vezes é muito pequena até. Dependendo da quantidade de lambada que a gente já levou na vida, a gente pode se fechar bastante. E como é que eu encontro de alguém que chega 100% com alguém que está com um percentual menor? Para essa pessoa que está chegando com 100% é uma frustração, porque ela espera uma troca aqui e a troca acontece aqui. Então, tem uma distância aqui em que ela transforma essa distância, acontece dentro dela como frustração, como desespero, como insatisfação, como raiva, como uma série de coisas. Nessa outra pessoa que chegou e que estava aqui, essa que está aqui com menos disponibilidade do que o 100%, é algo muito difícil também, porque, evidentemente, todos nós gostaríamos de estar trocando sempre no máximo, mas aqui não é possível que seja dessa maneira. Então, imagina que você encontra alguém que traz muito mais, está muito mais disponível do que você para uma troca, e você, por mais que você queira, por mais que você se esforce, você não consegue trocar no mesmo nível. Então, é muito frustrante nesse aspecto. E é assim, o mundo é assim.
a gente simplesmente não tem a possibilidade de uma hora para outra, dizer assim, não, agora eu sou só amor, sou puro amor. Né? Pois é. A gente vê as pessoas, eu gosto de dizer assim, as pessoas que a gente pendura na parede, que são os ícones para a gente desse amor, dessa sabedoria, Jesus, Buda, enfim, quem a gente quiser eleger e a gente coloca como referência, essas pessoas provavelmente conseguiram, nessa encarnação aqui, ter uma experiência semelhante à que a gente pode ter nesse planeta amor. E por isso a gente olha para eles e fala assim, caramba, eles são um exemplo de que é possível. Só que entre a gente olhar o exemplo e a gente fazer assim, e se tornar Jesus, se tornar Buda, tem uma dificuldade. E qual é a dificuldade? É a nossa falta de liberdade. Se a gente tivesse a liberdade de sempre apresentar o melhor para o mundo, o melhor que está dentro de nós, esse mundo seria o planeta amor, não seria esse aqui. Né? Então, a gente não tem essa liberdade de apresentar o melhor o tempo todo. E essa diferença entre a expectativa da pessoa que chega, da criança que chega, e dos pais ou de quem a recebe, essa diferença entre expectativa e disponibilidade é que cria uma dissonância. Né? Quando isso é levado, quando isso já é amor interrompido. Né? Porque eu quero trocar 100 com você, você me devolve 70. Então, esses 30% que a gente não conseguiu trocar, do meu ponto de vista, ele está interrompido. Para você que tinha 70, você está dando tudo. Tudo que tinha disponível. Essa é a sensação, muitas vezes, dos pais. Para os filhos, a sensação é que sempre está faltando alguma coisa, de uma maneira geral, em graus diferentes. E para os pais também fica aquela coisa, eu fiz tudo, né? Fiz até mais do que eu podia fazer, porque muitas vezes eles não receberam, né? Isso. E aí dão aquele tudo que para eles é tudo e o filho ainda fica com aquele, como você falou, né? Uma dissonância, é como se fosse uma lacuna, né? Para quem não entende de dissonância, né? Mas é como se fosse uma lacuna, uma rachadura. E aí o negócio não está unido, sabe? Não é isso? É isso. Mas tem uma coisa que você falou aí que é interessante também. Ninguém dá mais do que pode. Sim. Né? Então, o que você falou é muito interessante. E eu ia falar isso mais adiante, mas aqui a gente já puxa a ordem logo, que é bom. Ninguém pode dar mais do que tem no momento. Né? Então, potencialmente, eu posso ser Jesus. Potencialmente. Né? Jesus está aqui. Mas mesmo que eu faça uma força agora absurda, eu estou distante de Jesus. Né? Então, eu, em potencial, posso até imaginar que eu posso chegar lá, que você pode chegar lá também. Mas, nesse momento, eu estou limitado por isso. Então, na verdade, os pais não conseguem fazer mais do que eles podem. O que os pais fizeram é, a partir do que eles também não receberam, eles conseguiram concordar com uma parte, pelo menos, de que não foi possível eles receberem tudo, e disseram sim para a vida como foi, e trataram de ir buscar na vida e no mundo aquilo que faltou para eles lá atrás, que é só o que a gente pode fazer. Então, eu imagino que todo mundo tenha um exemplo, conheça alguém que nasceu em condições difíceis, socioeconômicas, afetivas, num ambiente difícil, mas que, surpreendentemente, conseguiu, a partir de um grande esforço, estudar, trabalhar, conseguir reunir algum patrimônio, cultura, conseguiu, inclusive... A gente vê os jogadores de futebol, é muito comum, né? Primeira coisa que o jogador de futebol, quando ganha um dinheirinho, a primeira coisa que ele faz é dar uma casa para os pais e ver se tira os pais daquele lugar. Primeira coisa, verdade. Né? Então, assim, alguém que consegue, por alguma razão da vida, pelo seu esforço, encontrar um patamar um pouquinho melhor,
essa pessoa só conseguiu porque ela não passou esse tempo inteiro olhando para trás e se queixando do que aconteceu. Porque quando a gente fica olhando para trás e se queixando do que aconteceu, a gente não atua aqui no presente. A vida acontece aqui no presente. Né? Verdade. Então, a potência da gente, ela só está disponível aqui no presente. Aqueles que conseguem, por alguma razão, e tem muitas razões e muitas maneiras de ser, agradecer os pais pelo que eles deram, mesmo que quantitativamente o que eles deram tenha sido pouquinho, tenha sido limitado, essas pessoas são as pessoas que a gente encontra sorrindo sempre, que estão sempre agradecendo, que estão sempre de bem com a vida, porque elas não estão esperando um milagre chegar lá de trás, como muita gente fica, entende? Esse olhar para trás, esse tempo que a gente gasta e essa energia que a gente gasta olhando para trás, esperando receber alguma coisa, é que nos impede de ir mais adiante. Sim. Eu tive, na época do curso, né? Não sei se você lembra, quando você leu aquela carta das moedas, né? Isso tocou muito assim meu coração, né? E na época eu fiz até um movimento de ir lá até os meus pais para ler essa carta e fazer esse movimento, mas eu fui para a vida, fiz um monte de coisa, mas uma parte de mim ainda estava lá atrás. E quando eu ouvi aquela carta, eu vou até publicar aqui depois, gente, o texto das moedas e falar um pouco sobre isso. E quando eu voltei lá atrás e fiz esse resgate, eu percebi que eu tinha ido para a vida, mas eu ainda estava fragmentado. Uma parte de mim ainda estava lá atrás. Eu não estava indo com toda a força para a minha própria vida. E mesmo assim, eu já tinha tido filho, já tinha casado, já tinha profissão e tudo, mas uma parte de mim ainda faltava. Então, nesse contexto que você está falando, né, a constelação ela ajuda muito a gente a encaixando essas pecinhas e ficar no presente. Né? Ajuda para quem quer abrir mão da inocência. Isso. Quem não quer abrir mão, muito bom, uma Ricardo. constelação que ajude. Não faça constelação. O que eu quero dizer com abrir mão da inocência, né? Tem gente que prefere, ao invés de descobrir uma maneira de dizer sim para o passado, porque o passado não tem mais como mexer, o passado já passou. Dizer sim para ele, compreender que foi o melhor que foi possível naquele momento. Sim. E falar assim, bom, tem um tempinho ainda, eu acho, para diante. O que eu posso fazer de bom daqui por diante? Né? Porque a ação é daqui para o futuro. Tem gente que prefere morrer abraçado com um troféu queixoso. Né? Então, eu limito a minha vida e dedico a limitação da minha vida aos meus pais, que não me deram as coisas como eu queria, do jeito que eu queria, no momento que eu queria, na quantidade que eu queria. Então, eu morro agarrado com esse troféu. Né? Cadê? Vou pegar um troféu aqui. Eu pensei em pegar alguma coisa também. Aqui, troféu queixa de ouro. E imagino assim, que a gente, quando faz isso, como uma criança faz, a gente quer ter um efeito. A gente gostaria, então, que, por dizer não à vida, por ficar de costas para a vida, o Criador vai descer lá de onde ele está e vai falar assim, não, peraí, a gente pegou pesado com você, vamos refazer esse negócio aqui. Não faz o menor efeito essa birra com a vida, né? Então, mas é uma escolha. Tem gente que prefere e cada um tem direito a fazer da sua vida o que bem entender. Verdade. Nossa, tem bastante gente. Já tem algumas pessoas colocando umas perguntas aqui. Algumas pessoas falaram do seu livro. Falaram, sim. Muito legal. Alguns falando aqui sobre a lei do equilíbrio, né? Olha a lei do equilíbrio aí, que é... Né? Eu tava essa pergunta aqui, de qual lei, quando tem esse rompimento, qual lei que fica desarmonizada na gente, emaranhada, né? Se você quiser falar sobre essa lei, enquanto eu vou lendo os comentários aqui. Se eu estou entendendo, né? Quer dizer, o que eu costumo dizer é que no planetinha Amor, de onde a gente veio, esse equilíbrio ele é estático. Né? Imagina aquele símbolo do yin yang, aquela bolinha com
um girininho preto com um olhinho branco, um girininho branco com um olhinho preto. Sim. Aquilo ali, para mim, é um símbolo da unidade, do equilíbrio, da harmonia e da diferença em harmonia ali. Quando a gente vem para cá, esse equilíbrio é dinâmico. E a gente não precisa de muita intelectualidade para entender isso. Eu estou com sono, para me equilibrar, eu preciso descansar. Então, sim, tem uma hora que eu estar desperto há muito tempo começa a não funcionar mais. E aí... do outro lado, Andros. O meu corpo vai me pedindo um outro lugar. E eu preciso me mover para o lugar do repouso. Sim. Quando eu acordo com energia, mas talvez acorde com fome. Meu corpo está precisando de mais energia. Então, eu preciso, sim, comer. E assim, o tempo inteiro, a gente está sempre se movendo de um estado para outro aqui. Sim. O que acontece nas nossas relações, e quando a gente está falando do amor interrompido, é que a gente imagina que o outro é livre. Nós não somos, mas o outro é livre. Então, quando o outro não faz algo que nos atende, quando parece que o outro está sonegando algo, quando o outro parece que propositalmente está fazendo algo para nos atrapalhar, uhum, a gente tem um pensamento mágico de que o outro faz isso de propósito, que o outro tem todas as condições de ser Jesus, é alguém que é Jesus, a gente é certo que todo mundo é Jesus, mas que aquele Jesus ali está fazendo algo de propósito, ou está sonegando algo de propósito para a gente. Ou seja, é um Jesus com características sádicas, provavelmente, que a gente está aí na frente. Enquanto a gente tem essa ideia de que o outro é livre e a gente não é livre, não tem equilíbrio nas relações. Enquanto a gente imagina que o outro poderia ter feito diferente, né? Usa o verbo futuro do pretérito, deveria, poderia, a gente fica pendurado no passado e não está enxergando o outro como o outro é. Sim. Os pais são pessoas que a gente olha para eles e tem dificuldade de soltar a ideia de que os pais são super-heróis, que os pais podem tudo, que quando a gente é pequeno, a gente precisa até dessa ideia para se sentir seguro no mundo. Mas a gente, quando cresce e continua com essa ideia, a gente continua sem enxergar quem eles são, que eles são limitados, que eles também foram crianças, que eles também tiveram uma série de restrições e que, muito mais do que liberdade, eles estão reagindo a maior parte do tempo. Assim como nós todos, a maior parte de nós não tem nem isso aqui de liberdade. A gente está reagindo à vida, reagindo a uma série de coisas. Eu me dei conta disso em alguns momentos. É porque alguém perguntou aqui, só te cortando rapidinho, do seu livro. Aí eu peguei aqui para mostrar. Tá ótimo. Mais amor, mais menos amor, medo. Menos medo. A produção aqui é sinistra. Rápida, é? Então, fizeram uma pergunta assim, para falar mais sobre a perda da inocência. Eu acho interessante, né? E tem aqui como identificar a necessidade de manter a inocência, que é mais ou menos a parecida, né? A pergunta, né? Como identificar e como falar sobre a perda da inocência. Então, a inocência a culpa e inocência é um game que o Criador nos dá para a gente poder sobreviver na infância, né? Então, a gente chega querendo trocar 100% de amor, não encontra nenhum páreo, ninguém que esteja em condições, a gente fica frustrado, e muitas vezes fica frustrado com os nossos pais, que são aqueles que normalmente são os que estão mais próximos, ou irmãos. Uhum. E quando a gente é pequenininho e o mundo é grande, a gente não consegue reagir ao mundo na mesma proporção que a gente se sente atingido. Sim. Então, a compensação que o Criador dá para a gente é esse game, culpa e inocência. Então, eu sou pequenininho, você, minha irmã mais velha, faz uma coisa feia comigo, eu não posso revidar porque você é grande, mas eu posso botar o dedinho e falar assim, você é culpado, foi você que fez isso, eu posso fazer isso. Isso delimita bem que eu sou inocente e você é culpado. Então, o sentimento de inocência para a criança é como se fosse um prêmio de consolação.
Você não vai poder bater na sua irmãzinha, não vai poder revidar do mesmo jeito, na mesma intensidade, mas você tem o direito de se sentir inocente e chamar ela de culpada. Então, isso nos ajuda, enquanto a gente é pequenininho, o mundo é grande, a equilibrar dentro de nós essa desigualdade que acontece. Uhum. Com relação aos pais também, a gente tem uma expectativa absoluta com relação aos pais. Sim. 250% de expectativa. Sim. Então, o tempo todo a gente está se frustrando com os pais. O tempo todo, uma maneira de dizer, mas sempre que a gente quer expressar o nosso amor e quer trocar nesse alto nível, os pais não podem acompanhar, a gente fica muito frustrado. Então, o nosso amor, a nossa inocência se enche e se sente no direito de culpar os pais. Acontece que quando a gente cresce, a gente devia mudar o game, porque esse game para adultos já não é adequado, né? Devia ter um avisozinho. Este game só é apropriado até 12 anos de idade. Depois, E você agora mudou de fase. proibido de usar, não sei o que, tarará, né? Isso. Só que a gente cresce habituado com isso e muito grato a esse game. Por quê? Porque esse game, Culpa e Inocência, foi o game que nos salvou na infância. Foi ele que nos ajudou a sobreviver a essa confusão toda de chegar num mundo que a gente não conhece, no meio de pessoas que estão cuidando da gente, mas se a gente não se comportar, vai que elas vão embora e a gente não sobrevive. Então, a infância é um momento de chegada de muito medo, de muita insegurança. Quando a gente vai se tornando adulto, que a gente já sabe que aquela família não vai embora, que a mamãe vai ser sempre a mamãe, o papai sempre o papai, né? Que a gente já começa a ser autônomo, que a gente sabe que não vai mais morrer de fome, a gente vai se virar de alguma maneira. E a gente começa a perceber, como adulto, que todos os adultos têm limitações, a gente começa a ver, a partir das nossas ações, que nem sempre a gente consegue agir com educação, com tranquilidade, com ponderação. De vez em quando a gente estoura, de vez em quando a gente é injusto, de vez em quando a gente fala umas coisas, né, que não deveria falar ou se arrepende depois. Então, quando a vida adulta vai trazendo esse conhecimento de que a gente também não consegue ser uma pessoa padrão, a gente devia estender esse olhar para os outros e falar, bom, então quer dizer que ninguém consegue ser o tempo todo 100% uma pessoa, né, maravilhosa. Sim. Então, significa que, por mais que a gente queira, por mais que a gente saiba como deve fazer, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não é livre. Então, na hora que eu consigo entender isso profundamente, eu posso abrir mão da inocência e recolher o dedinho, aquele dedinho que estava apontado para o papai e para a mamãe, e falar assim, bom, se eu não consigo, eles também provavelmente não conseguem, não conseguiram, né? Então, não faz sentido eu ficar apontando para eles e culpando. Eles deram tudo que eles tinham. Foi pouco, foi pequenininho, mas era tudo que eles tinham. Esse é um olhar que ajuda. Sim. Então, como adulto, em vez de sair julgando e culpando os outros, o que eu preciso é tomar responsabilidade pela minha vida e fazer o melhor. Isso. Deixa eu ler aqui em cima, que tem uma pergunta. Por que geralmente os filhos têm tanta resistência com os pais? Porque os filhos querem seguir imaginando que os pais um dia talvez vão entregar para eles aquilo tudo que faltou. Sabe assim, você compra um automóvel e aí o automóvel chega e ele não anda tanto quanto você imaginou, ele não vem com um som que você imaginou. Está faltando um monte de coisa, um monte de acessórios, né? O carro anda, te leva para onde você quer ir, mas está faltando aquelas coisas. Então, é como se você não consegue desfrutar do carro, porque todo momento que você chega em casa na garagem, você vai ver lá na caixa de correio se chegou aqueles itens que estavam faltando.
A fábrica já fechou, às vezes, né? Às vezes os pais já morreram. E a gente continua esperando que chegue aquilo. Então, a gente fica olhando para os acessórios que faltaram, em vez de olhar para o essencial. Tem um carro, tem 4 pneus, tem acelerador, freio, um motor, combustível para andar, e isso é o principal. Você quer acessório? Vai trabalhar na sua vida, vai fazer algo que venha do seu coração, que você vai ser próximo, vai ganhar dinheiro, vai encher de acessório que você quiser. Tem uma coisa importante nisso também, é que quando os filhos ficam cobrando isso, eles também ficam cobrando isso dos parceiros, do trabalho e Isso da é vida, verdade. né, Ricardo? É importante falar isso para o pessoal também. É. Que quando essa lei começa, nessa cobrança dos pais, ela vai se perpetuando em várias relações. Ela não fica só nos pais, gente. Ela vai ampliando como uma onda, né? A mesma ideia que a gente tem, que os pais, na verdade, eles têm tudo, eles não deram porque eles não quiseram, e a gente fica lá sempre esperando que eles vão tirar do estoque alguma coisa para devolver. Mágica. Mágica, a gente transfere para as outras relações, imaginando que todo mundo seja igual aos pais, que todo mundo tenha tudo e possa dar tudo. Só que tem uma diferença. De verdade, a gente quer aquilo dos pais, de um determinado jeito. Eu não quero da minha mulher, eu não quero da minha filha, eu não quero do meu chefe, eu não quero dos meus amigos. Não é dele. Eles podem até me oferecer e eu vou agradecer, é legal, mas nunca vai ser suficiente. Eu quero daquela marca, papai e mamãe. Essas outras marcas aqui são parecidas, mas não me atendem. Não saciam. Entende? Verdade. Então, o amor interrompido, quando a gente toma esse amor interrompido como algo pessoal, é muito difícil a gente largar. Tem um momento que a gente precisa compreender que um amor interrompido não tem nada de pessoal. Não existe um homem ou uma mulher que resolvam ter um filho para falar assim, cara, vamos ter um filho? Vamos. O que a gente pode fazer? Pô, a gente pode ter um filho e deixar ele sem atenção. O que você acha? Pô, a gente faz isso, hein? Vamos deixar ele chorando? 3 dias a gente sai, deixa ele chorando. Não é bacana? Boa ideia. Ou então, depois que essa criança nascer, que tal se a gente nunca der um abraço nela? Olha só, poxa, legal, essa é boa. Então, não tem nada que um pai e uma mãe façam que atinja uma criança que seja por algo que a criança mereceu. Uma criança antes de nascer, uma criança recém-nascida, uma criança pequenininha, não tem nada que ela possa fazer que justifique que o pai ou a mãe a trate mal, a abandone, a não olhe para ela, não dê afeto. Não existe isso. Sim. Quando isso acontece, é uma limitação do pai e da mãe. Não tem absolutamente nada a ver com a criança. Então, durante um tempo, a criança pode ficar com essa ideia. É uma ideia que talvez ajude a ela a sobreviver. Ela vai culpar, ela vai... Enfim, tem várias reações. Mas quando chega na fase adulta, a gente precisa rever isso. Talvez um trabalho terapêutico, talvez possa ajudar, mas a gente precisa pedir ajuda para sair desse lugar da inocência, para a vida começar. Enquanto a gente segue se queixando dos pais, a vida não começou aqui. E é uma pena isso. Verdade. Tem uma outra pessoa aqui que falou assim: essa carência vem do amor interrompido, tem relação com o adulto e autossabotagem? Tem relação com a autossabotagem na fase adulta? Pode ter. Também, né? Pode ter. O amor interrompido, ele pode se refletir na nossa vida de muitas maneiras, né? Sim. Nós somos muito criativos. Com certeza. Então, por exemplo, imagina assim, a autossabotagem, de verdade, significa que tem uma criança dentro de você que está impedindo que você, adulto, faça o que você quer e que você precisa fazer, né? Não tem nenhuma razão outra para que um adulto que resolva fazer alguma coisa deixe pelo menos de tentar. Nenhuma. Autossabotagem é como a birra da criança. Então, em algum momento na criança, ela queria mais atenção, mais afeto, mais um olhar,
mais valorização, qualquer coisa do pai, da mãe, e não Um teve. brinquedo, uma viagem, Ou não qualquer teve, coisa. não conseguiu enxergar. Uhum. Ela sentiu desse jeito. Isso é o mais importante de tudo. É O que verdade. acontece? Essa criança segue dizendo, enquanto não me der aquilo, eu não saio daqui. Autossabotagem é, eu quero me mover daqui até ali, mas minha perna não me leva daqui até ali. Então, essa entidade, esse erê que está aqui impedindo esse caminhar, é a nossa criança interna. Às vezes é uma creche aqui dentro que está se recusando a ir. Autossabotagem nesse sentido, então. É como se fosse essa criança interna, ela está querendo barganhar aquele amor que para ela faltou, aquela atenção. Enquanto eu não recebo aqui, eu não vou em frente. Então, autossabotagem é isso. A Adriana perguntou aqui, né? Como fazer para que que esses filhos compreendam isso? Para que deve ser os filhos dela, possivelmente. Ou ela mesma internamente, né? Como fazer para que os nossos filhos compreendam esse processo? Indica eles para fazer um curso de constelação familiar. A questão dos filhos acho que a primeira coisa é o seguinte: eu preciso saber se você, Adriana, não sei que Adriana é essa, se eu conheço, se é uma Adriana que eu não conheço, mas Adriana, a primeira coisa mais importante é saber se você é capaz de fazer isso com relação aos seus pais, né? Então, essa é a primeira coisa. E é tudo que você pode fazer. E é o melhor que você pode fazer. Então, se você de fato consegue olhar para os seus pais e dizer sim, obrigado, né? Sim para o que foi, do jeito que foi, e agradecer, nossa, isso é de uma beleza profunda. E isso vai, de alguma maneira, toca seus filhos. E se não tocar, e se seus filhos tiverem dificuldade de fazer o mesmo com você, você vai ficar tranquila, porque, como você já fez, você tem clareza da situação como é. Então, você, do seu lugar de mãe, de grande, você pode esperar que um dia, quem sabe, eles possam te agradecer também. Mas a única coisa que você pode fazer para os seus filhos, quando os filhos crescem, principalmente, é continuar a ser um bom exemplo. Então, vai cuidar da sua vida, vai ver se você consegue agradecer seus pais com muita verdade. Isso vai transformar você em alguém que eles vão continuar olhando e se inspirando, né? Então, a Adriane falou que conhece nós dois. Na verdade, eu conheci a Adriane numa roda sua de constelação. Ah, tá. Beleza, vamos ver mais alguma pergunta aqui. Ricardo, deixa eu ver só quanto tempo você reservou para o exercício. Só para eu ver o tempo aqui do que depois de 1 hora acaba aqui, né? Não sei se você vai com mais tempo depois. Entendi. Já tem Eu acho que 10 minutos dá para a gente fazer um exercício. 10 minutos? 10 minutos e a gente faz o exercício e dá para as pessoas escreverem uma coisinha assim. Ai, nossa, minha irmã entrou aqui na live, gente. Ai, aqui a pergunta dela, Mariana Matos. Eu me cobro muito, como não. Ai, subiu aqui, peraí. Eu me cobro muito. Como não se cobrar, tendo tantas nessa quarentena? Nossa, que pergunta, hein? Não sei se eu entendo exatamente o que ela está querendo perguntar. Ela se cobra muito durante a quarentena? Não, na quarentena é mais Não, ainda? eu acho que ela se cobra muito. E eu acho que isso ampliou na quarentena. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Confirma aí, Mari, se é isso. Ah, é a Carol. A Carol, que está no Instagram da minha outra irmã, Mariana. Pede para ele explicar melhor isso aí. Isso, explica melhor aí, Carol, o que você quer perguntar. Ok. Então, gente, a gente vai fazer. O Ricardo vai fazer um exercício. Já está E na hora aí. tá. A Carol o Ricardo vai fazer um exercício pra gente. E depois a gente volta de novo para responder mais alguma coisa, tá? Só porque daqui a pouco já vai cair. Então, eu quero que dê tempo de você fazer o exercício com tranquilidade, tá, Ricardo? Tá bom. Vamos lá. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E vocês
Sintam-se aqui no presente, né? Podem botar os pés no chão, sentir esses pés no chão, sentir o corpo. Então, vocês estão no presente e atrás de vocês está o passado. Vocês não podem ver o passado, mas vocês podem sentir o passado. Então, imagine agora que tem partes suas que estão conectadas com esse passado. Talvez com acontecimentos, com algo que ainda não ficou bem para você. Pode ser algo que ficou em aberto para você. Isso talvez seja uma definição melhor, né? Algo que você queria que tivesse sido de outro jeito, alguma relação, algum encontro, enfim, de alguma natureza. Então, agora você identificou essa situação, vê se você consegue imaginar a pessoa que estava relacionada a essa situação, ela que deveria ter te dado alguma coisa, ter agido diferente, de um modo melhor. Essa pessoa está intimamente relacionada a isso que não ficou bom no seu passado. Então, quando você tiver a clareza dessa pessoa, imagina então que essa pessoa está vindo lá do passado, lentamente caminhando na sua direção. E que essa pessoa vai chegando perto de você e ela se coloca um pouquinho atrás de você. Assim, apenas numa distância que você pode sentir que ela está perto, mas e que ela vai te dizer alguma coisa. Então, ela respira, você escuta essa respiração dela e ela diz para você assim: eu sinto muito. Eu não consegui fazer de outra maneira. Eu vejo quanto isso te custou. Eu sinto muito. Não foi nada pessoal. Apenas as minhas limitações. Que o que aconteceu não te impeça de fazer algo de bom da sua vida. Eu vou repetir. Ela diz: eu sinto muito. Eu não consegui fazer de outra maneira. E agora eu posso ver o quanto isso te custou. Eu sinto muito. Não foi nada pessoal. O que aconteceu tem a ver com as minhas limitações. Que o que aconteceu não te impeça de fazer algo de bom da sua vida. Eu vou permanecer lá atrás, torcendo pela sua felicidade. Então, essa pessoa faz bem a volta e começa a andar lá em direção ao passado, novamente. Você respira, respira, sente os pés no chão, sente o seu corpo novamente, a sua inteireza. Levanta a cabeça, aí tudo de olhos fechados. E olha para frente. Lá na frente está o futuro. Então o tempo que te resta nessa vida aqui. Respira, olha para o futuro. Vê como é que você se sente. E eu vou pedir para você dizer algo na direção do futuro e ver se você pode dizer depois como você se sente. Você diz assim: agora eu estou pronto para criar um belo caminho na sua direção. Agora estou pronto para criar
Tudo aquilo que me atrapalhava já passou. Agora eu estou pronto para usar o tempo que me resta para oferecer ao mundo algo de bom. Respira. Vê como é que é a sensação interna. Sente bem os pés no chão. E vai voltando aí para o lugar onde você está, aos pouquinhos, e abrindo os olhos. Nossa, que lindo. Vou anotar esse exercício depois para replicar nos encontros. Eu Que fiz ontem com uma turma. lindo. Maravilhoso. Eu vi assim um futuro maravilhoso se abrindo, sabe? Várias luzes, várias coisas. Eu bem famosa. Muito bom, Ricardo. Olha, eu estou muito feliz. Eu fiquei muito feliz com você ter aceitado o meu convite. Um dia, quando eu decidi fazer o movimento de realmente fazer a transição de carreira para ir para a constelação, o pessoal está dando os depoimentos aqui do que eles acharam, como é que eles estão se sentindo, tá? Tá. Deixa eles irem falando aqui enquanto eu vou compartilhando isso com o pessoal que está aí. E quando eu fiz o movimento, né, para esse novo olhar da minha própria vida, você foi uma grande inspiração em muitas coisas, me ajudou muito, muito mesmo. É uma referência para mim, tipo, não tô querendo realmente puxar teu saco, não é porque eu te admiro, real, assim. E a constelação abriu as portas para mim de um mundo que eu não imaginava, de sentidos, de emoções e de muitas outras coisas, né? E conexões com pessoas que eu também não imaginava. Entrou muitas pessoas aqui que eu não conheço, alguns que eu conheço, tem o Guilherme, que é constelador, entrou vários consteladores aqui também, tá? E eu queria te agradecer, assim. Ah, eu queria te falar antes, é que um dia eu pensei assim, você faz muitos eventos, né, Ricardo? Muitos, né? Agora, por causa da quarentena, mas você sempre fez muitos eventos. E um dia eu falei assim, eu quero muito um dia fazer alguma coisa com o Ricardo, uma palestra, alguma coisa. E aí, quando eu fiz o convite e você concordou, eu fiquei assim, tipo, sabe? Eu fiquei procurando um monte de razões para ver se tinha uma razão para não aceitar e não achei. Adoro a sua sinceridade. Adoro! Ai, meu Deus. A Márcia está aqui, é da nossa turma. Que bacana. Muito bom, muito bom. Eu acho que você é uma pessoa que Chorei. eu vi ressignificar o amor interrompido, né? E, e isso teve um efeito na sua vida que não foi tudo de uma vez só, né? Você foi aos pouquinhos, né? Fui. Foi aos pouquinhos, eu acompanhei isso, eu acompanho você, sei lá, uns 8 anos, pelo menos, mais ou Isso. menos. Então, assim, você subiu muitos degraus nisso, e a sua vida, ela ganhou uma grandeza que eu, com certeza, há 7, 8 anos atrás, você não podia imaginar Não. a grandeza, o que você poderia transformar a sua vida como você transformou hoje. Então, você é um case de sucesso. Ninguém pode dizer que tudo que eu falei é mentira. Você desmente qualquer crítica. É verdade, é verdade. E eu aposto nisso. Eu pude fazer isso da minha vida também. Fiz muitas vezes. Eu tive que dizer sim para a minha vida muitas vezes e deixar muita coisa para trás. Então, tudo tem um preço, né? Para a gente caminhar, para a gente ampliar a vida, para a gente trazer de fato a nossa grandeza. Essa é a minha obsessão para o mundo, né? Cada um de nós. Então, eu estou aqui para apoiar esses processos. Eu vejo que você está fazendo da sua vida também um caminho para apoiar a que as pessoas possam caminhar mais leves, né? Sem tantos troféus. E isso é uma beleza. Eu
já fico realizado. Gente, a gente não conseguiu responder todo mundo, mas a live vai ficar aqui salva, tá? A gente vai respondendo vocês. O Ricardo continua fazendo os atendimentos online. Se vocês, quem não seguia ele, pode ir lá no Instagram dele seguir, tá? Queria agradecer muitíssimo. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Quanto tempo ainda tem aí? 5 minutos, tá? Então, queria agradecer muito a você, Ricardo, por tudo isso. Esse exercício tocou muitas pessoas, com certeza. E espero que a gente possa fazer mais isso, mais vezes aí. Vamos. Mesmo quando acabar a quarentena, a gente possa fazer isso. A quarentena só está lembrando para a gente que a gente está fazendo menos do que a gente podia fazer. Né? Exatamente. É isso aí. Quero agradecer a todos e pode falar alguma coisa que você quiser antes de acabar aqui nosso tempo. Eu quero dizer isso. Eu sempre falo para meus alunos. A gente vai fazer terapia, a gente gasta um dinheiro com essas coisas todas para a gente poder se sentir melhor no mundo, mas mais do que isso, para que a gente possa finalmente poder encontrar como é que a gente quer oferecer alguma coisa de volta para o mundo. Porque a gente passa por aqui e a gente precisa deixar alguma coisa para quem fica, né, para os próximos aí, através de inspiração. Para que a gente possa ter essa possibilidade, a gente precisa deixar para trás essas queixas, esses dedinhos apontados. Né? Então, procurem maneiras de fazer isso. Né? Um dia a gente vai fazer o exercício da almofada aqui juntos também. Vamos! Ajuda bastante. Mas procurem. Tem uma frase do Bert, que eu vou encerrar aqui, que eu ouvi ele dizer, que fala sobre agradecimento. Né? Ele diz que quem aprende a agradecer não precisa pedir mais nada. Então, experimentem agradecer aos pais de vocês pelo que eles deram, do jeito que foi. Vocês vão ver o efeito. Beijo. Beijo, gratidão a todos, gente. O Instagram do Ricardo é Ir Além. Ricardo Mendes, Ir Além. Ricardo Mendes. Ir Além, Ricardo Mendes. Ir Além, Ricardo Mendes. Que eu. Eu sou propagandista, deixa eu falar. Tá bom. O livro, aqui, ó, Mais Amor, Menos Medo. Vocês podem também mandar direct para ele, se vocês quiserem o livro, ele dá um jeito de mandar para entregar para vocês. Aí eu já estou passando a bola para vocês. Amazon. Tá no Amazon. Então, gente, muito bom livro, super recomendo, tá? Um grande beijo a todos, muito bom estar com vocês. Obrigada, Ricardo. Beijão. Beijão. Tchau. Não sei como sai aqui.